Olá, eu sou Roberta Kelly Menezes Maciel Faleiros, endocrinologista pediatra, preceptora da residência médica em pediatria e faço parte da unidade de endocrinologia e unidade de pediatria do Hospital Regional de Taguatinga, do Distrito Federal. Hoje darei continuidade à aula sobre tratamento ambulatorial do diabetes mellitus tipo 1, parte 2. Neste slide, irei apresentar o perfil normal da secreção de insulina. Em jejum, com glicose entre 80 e 90 mg por decilitro, a liberação de insulina pelo pâncreas ocorre em taxa basal, como podem ver nesse horário entre 6 e 9 horas da manhã. Se os níveis de glicose no sangue aumentarem 2 ou 3 vezes o normal, por exemplo, no café da manhã, aqui às 9 horas da manhã, a liberação de insulina pelo pâncreas terá um aumento acentuado, ou seja, a concentração plasmática de insulina aumenta quase 10 vezes dentro de 3 a 5 minutos após a elevação aguda do nível de glicose, como podem ver no pós-café da manhã, esse pico elevado aqui, depois ela decai para aumentar de novo durante as refeições. Em jejum, a insulina é secretada em baixas quantidades, o correspondente basal no tratamento insulínico. Níveis aumentados e estimulados de insulina ocorrem nas refeições e em situações diversas que ocasionem elevação da glicemia, como, por exemplo, quando se come um pão, uma balinha. Então, todas as vezes, há um pico de insulina para depois decair a níveis basais. Este estudo brasileiro, de 2013, demonstrou o controle glicêmico no Brasil, em 28 centros terciários e secundários da saúde pública de 20 cidades brasileiras. Foram analisadas mais de 1.500 crianças com duração média de diabetes de 5 anos. A média da hemoglobina glicada destes pacientes foi de 9,4%, sendo que 23% estavam dentro da meta para a faixa etária, demonstrando então que os regimes intensivos por múltiplas doses de insulina ou terapia de bomba de insulina, eles são prioritários e são o chamado padrão ouro, inclusive na pediatria. Existem várias sociedades que estudam e quase que anualmente reciclam seus guidelines a fim de orientar e padronizar as condutas. Mesmo assim, alguns pontos divergem e todas podem ser seguidas a depender do perfil de cada serviço. Aqui é demonstrado o posicionamento oficial da SBD com conduta terapêutica no diabetes tipo 1, um algoritmo lançado agora em 2020, muito utilizado no serviço do HRT. Quanto aos esquemas de insulinoterapia, o tratamento intensivo deve ser feito em esquema basal bolos, através de múltiplas doses de insulina com aplicação com seringa ou caneta de insulina, como demonstrado nesse vídeo, ou sistema de infusão contínua de insulina, que é também chamada de bomba de insulina, como nessa foto dessa paciente com diabetes neonatal, atendida no serviço do HRT, que já usava bomba de insulina desde o nascimento. O esquema basal bolos inclui insulina basal destinada ao controle da glicemia predominantemente nos períodos sem alimentação, para evitar a lipólise e a liberação hepática de glicose, em associação a doses suplementares de insulina, chamada bolos, destinada ao controle da glicemia pós-prandial ou também chamada pós-refeição, e ou correção de picos de hiperglicemia. Seja qual for o regime de insulina escolhido, o esquema deve ser individualizado de acordo com a idade, o estágio puberal, o estilo de vida, os horários, atividade física e os hábitos alimentares de cada paciente, e é apoiado por uma educação abrangente apropriado para a idade e as necessidades individuais tanto da criança quanto da família. Aqui podemos ver a escolha quanto ao custo, ao menor risco de hipoglicemia,
quanto à flexibilidade de horário e o menor ganho de peso ponderal além da gestação. Antes de iniciar ou ajustar a terapia de insulina atual, é importante estabelecer metas glicêmicas personalizadas para cada paciente. Atualmente, a American Diabetes Association recomenda objetivos glicêmicos individualizados para cada paciente. Como vocês podem ver na primeira tabela, as médias glicêmicas vão corresponder às médias de hemoglobina glicada. E na segunda tabela, mostra-se que cada sociedade tem o seu alvo de hemoglobina glicada com as suas metas de alvos glicêmicos conforme o pré-prandial, pós-prandial, antes de dormir e jejum. Com o objetivo de padronizar o atendimento no Serviço de Endocrinologia Pediátrica do Hospital Regional de Taguatinga, tem-se usado, no geral, para a grande maioria dos pacientes, os alvos glicêmicos da SPAD, onde no pré-prandial tem-se um alvo de 70 a 130, no pós-prandial de 90 a 180, ao deitar de 120 a 180 e na madrugada de 80 a 140, com um alvo de hemoglobina glicada para as crianças e adolescentes de até 7,5. A maioria dos glicosímetros utilizados quantifica a glicose plasmática e a faixa de medição vai de 10 a 600 mg por decilitro, dependendo da marca de cada monitor, como, por exemplo, neste da foto, que é o Accu-Chek Active, é um aparelho que não é dispensado na rede pública, porém as fitas reagentes são dispensadas através da Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal. Consideram-se adequados 14 dias para análise e predição dos próximos 30 dias. Para pacientes em tratamento intensivo com múltiplas injeções de insulina, ou também com sistema de infusão contínua chamado bomba de insulina, a automonitorização deve ser feita no mínimo 4 vezes ao dia, geralmente antes do café, almoço e jantar e após 2 horas de alguma das refeições, chamado de pós-prandial, ou ao deitar-se. A medição de 7 medidas ao dia, pré e 2 horas pós-prandial e às 3 horas da madrugada, deve ser feita durante a internação e 2 a 3 dias antes da avaliação do perfil glicêmico na consulta médica. O paciente também é orientado a compartilhar os dados com a equipe médica, que terá acesso ao gerenciamento de avaliação das glicemias de forma mais precisa, como exemplificado nessa figura, quando ele faz o upload dos dados glicêmicos no computador, e aí o computador faz o gerenciamento dessas glicemias, mostrando média glicêmica, variabilidade, que é o desvio padrão, além dos horários das glicemias realizadas. Opções mais modernas de monitorização glicêmica, cada vez mais empregadas, são sistemas de monitorização contínua em flash, chamada Freestyle Libre, não disponível no sistema público até o momento, que fornecem valores de glicose intersticial de forma contínua, permitindo ao paciente e ao médico maior visualização das variações glicêmicas. O sensor de glicose substitui as glicemias capilares, aquelas da pontinha de dedo, permitindo ser usado por até 14 dias, e para a leitura da glicemia o paciente deve escanear ou rastrear ou passar o leitor por cima do sensor, que deve ser inserido na região posterior do braço, como mostrado aqui nessa figura. Esse é o sensor e esse é o leitor. Esse aparelho também fica disponível para leitura através do celular. O sistema é resistente à água, mede a glicemia intersticial a cada minuto, mas acumula esses números a cada 15 minutos. Em caso de hipoglicemia ou glicemia acima de 250 mg por decilitro, deve-se confirmar com a glicemia capilar. Quando o paciente termina os 14 dias,
ele pode também fazer o upload e fazer o gerenciamento dessas glicemias, com taxa dentro do alvo, acima do alvo, média glicêmica. E este é o gráfico que o próprio aparelho faz, que faz com que possamos ter uma ideia melhor dessa variabilidade glicêmica, além da quantidade de hipoglicemias que esse paciente tem. Entre as opções de insulina basal para pacientes com DM1 em MDI, que são múltiplas doses de insulina, o número de doses diárias recomendadas geralmente varia de 2 a 4 injeções, como mostrado aqui. No caso da insulina NPH, antes da refeição do café e antes do jantar, ou antes do café da manhã, antes do almoço, antes do jantar, ou ainda antes do café, antes do almoço, antes do jantar e antes de deitar. Como a insulina NPH possui picos pronunciados, pacientes em uso de insulina NPH devem ter horários bem definidos para suas refeições, além de obrigatoriedade de realizar 6 refeições ao dia: café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Para pacientes que não realizam contagem de carboidrato, a quantidade de carboidrato de cada refeição do dia deve ser mais ou menos fixa, sem muitas variações de um dia para o outro, estabelecida de acordo com as preferências do paciente e suas necessidades nutricionais. Esse paciente vai usar insulina de análogo rápido ou insulina regular. Nas refeições, café, almoço, jantar e nos lanches também quando forem necessários. Quando a insulina usada é de ação longa, como a glargina ou a detemir, ou ainda a ultralonga, como a degludeca, também chamada de Tresiba, deve-se fazer de 1 a 2 injeções ao dia, 2 injeções no caso da detemir, e 1 vez ao dia no caso da glargina ou a insulina degludeca. Ocasionalmente, a glargina ela também pode ser dividida em 2 tomadas. Os análogos de ação ultralonga não apresentam essa curva ascendente inicial presente na glargina e na detemir. E em cada refeição, o paciente deve fazer os bolos com insulina rápida ou de ação ultra-rápida. Então, aqui antes do café, antes do almoço, antes dos lanches e antes do jantar e na ceia também. Para pacientes em uso de bomba de insulina, as insulinas de ação rápida ou ultra-rápida são utilizadas tanto para a dose basal quanto para os bolos. Para a cobertura basal, doses pré-programadas dessas insulinas são liberadas lentamente ao longo das 24 horas. E a velocidade de infusão, ela pode variar ao longo do dia, conforme as necessidades individuais de cada paciente. A cada refeição, os bolos são feitos também com as insulinas rápidas ou ultra-rápidas. Estas são figuras de bombas de insulina. Aqui da marca Medtronic, a 715, que é uma bomba de insulina que não se comunica com o sensor como nessa figura. Essa bomba é a bomba mais moderna da Medtronic, chamada 640G. Ela há uma comunicação com o sensor de glicose aplicado no subcutâneo, funcionando como um glicosímetro flash, parecido com o do Libre, mas ele se comunica com a bomba de insulina e essa bomba ela faz desligamento automático em previsão de hipoglicemia. Porém, essa não é dispensada na rede pública, somente a 715. Outra bomba de insulina é a marca Roche, que tem a QCheck Spirit Combo. Ela não tem um sensor que se comunica com a bomba, mas ela tem um Smart Control, onde aqui você pode inserir todos os dados de relação insulina-carboidrato, alvos glicêmicos e fator de sensibilidade.
e esse aparelho se comunica com a bomba para que seja injetado a insulina no momento dos bolos. As vantagens da terapia basal bolos com os análogos de insulina é que trazem um melhor controle glicêmico, com menos hipoglicemias, maior flexibilidade na alimentação e na atividade física e um menor ganho ponderal de peso. As desvantagens da terapia basal bolos com os análogos de insulina é que o paciente vai receber maior número de picadas e as dificuldades, algumas vezes, nos cálculos de dose de bolos. A hipoglicemia é sim um problema muito mais frequente do que imaginamos, sendo uma dificuldade no controle glicêmico, principalmente para crianças pequenas abaixo de 8 anos, diabéticos com alta sensibilidade insulínica e os que usam insulinas humanas NPH irregular. Muitos pacientes que sofrem de hipoglicemia alteram seu comportamento para evitar esses episódios. Comportamentos chamados compensatórios, como a redução da dose de insulina ou a falta de doses para evitar a hipoglicemia, provavelmente agravarão o controle glicêmico. O uso de análogos de insulina rápida ou ultra rápida resulta em menor risco de hipoglicemia, menor hiperglicemia pós-prandial, 2 horas após as refeições, e maior conveniência e melhor qualidade de vida em relação ao uso de insulina regular. E eu começo com uma pergunta: o que é uma insulina basal ideal? Essa insulina, ela deve ser mais próximo da fisiologia possível, deve simular a farmacocinética e farmacodinâmica da insulina humana, ter um perfil de ação mais flat e mais estável possível nas 24 horas, ter baixa variabilidade, uma meia-vida mais prolongada possível, uma potência em reduzir hipoglicemias e tentar ser mais previsível possível em sua ação, porque não existe um momento oportuno para se ter uma hipoglicemia. Aqui é o fluxograma de insulinoterapia da SES. Esse protocolo de atenção à saúde da insulinoterapia, ela está disponível no site da Secretaria de Saúde gratuitamente para que cada médico assistente possa ler e entender os critérios de inclusão e de continuidade. Os pacientes que têm diabetes tipo 1, se forem iniciar análogos pela primeira vez, precisam do cadastro da LME, o relatório, item 1, exames e documentos. Assim, ele vai agendar no 160, opção 3, ou enviar via e-mail para este e-mail e receber depois um retorno para saber se ele está autorizado a pegar essas medicações ou não. Aqui é o formulário de inclusão, formulário de continuidade e a folha onde o médico assistente vai poder assinar para posteriormente o médico avaliador do DF autorizar. Aqui é o chamado LME, esse relatório de recomendação, que é um protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, também está disponível de forma gratuita no site. E esse aqui é o chamado relatório médico, que o paciente também tem que entregar assinado pelo seu médico assistente. A dose correta de insulina é aquela que atinge o melhor controle glicêmico para uma criança ou um adolescente individual, sem causar problemas de hipoglicemia. A fase de remissão parcial, a dose diária de insulina, ela geralmente é menor que 0,5 unidades por quilo dia, que é a fase chamada de lua de mel. Níveis mais elevados de glicose no sangue é observado durante a fase lútea do ciclo menstrual, mediado pelo nível endógeno de progesterona. Geralmente, a dose inicial de insulina diária, no diagnóstico novo, ou também chamado de primo descompensação, em menores de 6 anos, varia de 0,3 a 0,5 unidades por quilo dia, de 6 a 10 anos, de 0,5 a 1 unidades por quilo dia, e maiores de 10 anos, principalmente aqueles que já estão na puberdade, varia de 1
a 1,2 unidades por quilo dia, podendo chegar até 2 unidades por dia. No diagnóstico prévio, os ajustes devem ser feitos nos horários de aplicação, conforme a necessidade de acordo com as glicemias. Os alvos de glicose ao longo do dia devem corresponder ao alvo de hemoglobina glicada menor que 7,5, conforme as recomendações da SPAD. Doses maiores podem ser necessárias em pacientes com diagnóstico realizado a partir de um episódio de cetoacidose. As doses devem ser tituladas de acordo com as glicemias capilares ou a glicose mensurada no líquido intersticial até que os alvos glicêmicos sejam atingidos. A dose diária de insulina deve ser distribuída de modo que a insulina basal sempre deverá corresponder a menos de 50% da dose total diária de insulina. Dependendo de cada faixa etária, pode ser até 30% no caso de crianças menores de 6 anos, 40% de 6 a 10 e até 50% em maiores de 10 anos. O excesso de insulina basal aumenta o risco de hipoglicemias na madrugada e entre as refeições e não consegue controlar adequadamente a glicose. Quando a escolha da insulina basal for a insulina NPH, fazer 2/3 da dose calculada pela manhã e 1/3 à noite. Quando a escolha for uma das outras insulinas lentas, realizar a dose calculada pela manhã. Quanto aos regimes de injeção, a dose total de insulina corresponde à insulina basal mais a insulina bolus. A dosagem vai depender de muitos fatores como idade, peso, puberdade, duração e fase do diabetes, local de aplicação da insulina, consumo e distribuição nutricional, padrão de exercício, rotina diária e os próprios resultados da monitorização glicêmica e da hemoglobina glicada. A insulina bolus, ela se divide em bolos de refeição, que é aquela injeção de insulina prandial antes de cada refeição, café da manhã, almoço, jantar, e em casos excepcionais, crianças menores de 6 anos, pode-se fazer após a refeição. Mas geralmente, quando se usa insulina regular, a gente pede para aplicar 30 minutos antes da refeição. Se for insulina rápida, Lispro ou Glulizina ou Asparte, 15 minutos antes, ou se for insulina ultra rápida, chamada Fiasp, aplicar 2 a 5 minutos antes. E o bolus de correção é aquela injeção de insulina necessária para corrigir hiperglicemias pré e ou pós-prandiais, ou no período interalimentar, conforme o cálculo do fator de sensibilidade ou das metas de correção, que é o valor de glicemia ao qual será iniciado a dose de insulina. Alguns serviços tentam fixar o fator de sensibilidade e a relação insulina-carboidrato conforme a faixa etária, como demonstrado aqui nessa tabela desse estudo de 2012. Porém, no serviço do HRT, tem-se feito personalizado e individualizado para cada paciente, conforme as recomendações da SPAD. A contagem de carboidratos deve ser iniciada e incentivada sempre que possível. Para isto, o bolus de alimentação em cada refeição é definido de acordo com a ingestão alimentar programada para a refeição e a relação insulina-carboidrato, também chamada de RIC, ou seja, quantas gramas de carboidrato uma unidade de insulina é capaz de cobrir. Esse cálculo é feito pela fórmula de 400 ou 450 ou 500, a depender de cada serviço. Para crianças pequenas, tem-se usado muito 450 dividido pela dose total de insulina feita para aquele paciente. Ou, alternativamente, tem-se feito, em média, uma unidade para cada 20 a 30 gramas de carboidrato para as crianças, uma unidade para cada 10, 15 gramas para adolescente e uma unidade para cada 5 a 10 gramas para adulto. Outra forma de iniciar a contagem de carboidratos é considerar o peso do paciente. Quanto ao cálculo do bolus de correção,
é o quanto uma unidade de insulina rápida ou ultra rápida reduz a glicemia. A regra geral é uma unidade diminuir em média 50 mg por decilitro no caso do paciente adulto. Esse número ele vai variar entre indivíduos e horários do dia, como nas diferentes fases do crescimento. Então, para a criança, o cálculo do fator de sensibilidade é feito 1.500 nos pacientes que usam regular, 1.800 para adolescentes e 2.000 para crianças abaixo de 10 anos, pois a sensibilidade é maior, dividida pela dose total de insulina. Quanto ao cálculo do bolus total, a dose de bolus total pode ser obtida somando o bolus para alimentação e o bolus para correção. Há aplicativos para o cálculo de bolus muito úteis na prática clínica, como este aqui exemplificado, o GLIC, que você informa o que está comendo e a quantidade, e conforme a prescrição médica já inserida nos dados do GLIC, ele já informa a quantidade de insulina que o paciente vai utilizar. Importante informar que esses cálculos, eles utilizam apenas um cálculo inicial, que pode e deve ser modificado caso ele não se mostre adequado ao paciente. Aqui eu trouxe o exemplo de um paciente de 8 anos, sexo feminino, que tem diabetes há 5 anos. Essa menina utiliza insulina glargina, 9 unidades pela manhã e mais insulina de ação rápida conforme o esquema prescrito, e dá uma média de 3 unidades ao dia. Como que eu vou calcular o fator de sensibilidade e a relação insulina-carboidrato? Eu pego 1.800, divido pela dose total de insulina, que somando o basal de 9 e mais o de bolos, dá 22 unidades. Então, com essa divisão, eu chego a 81,8 mg por decilitro. Quer dizer que uma unidade vai baixar esse valor de glicemia. Quanto ao cálculo da relação insulina-carboidrato, eu vou calcular na fórmula de 450 dividido pela dose total de insulina, que é 22. Então, eu encontro uma unidade de insulina, corrige 20,4 gramas de carboidrato da refeição. Algumas sociedades, alguns estudos têm orientado como se fazer os ajustes da insulina basal e da insulina prandial. Para o ajuste da insulina basal, deve-se observar o período diurno, avaliar do pós-refeição à próxima refeição e medir a glicemia 2 horas após o início dessa refeição e o dia antes da refeição. Essa queda tem que ser em torno de 30 a 60 mg por decilitro da glicemia. No período noturno, eu vou medir a glicemia ao deitar, a das 3 horas da manhã e o dia antes do café, por volta de 7, 8 horas da manhã. Essa queda tem que ser em torno também de 30 a 60 mg por decilitro, sem hipoglicemia na madrugada. A depender dessa queda, eu vou diminuir ou aumentar 10 a 20% da dose da insulina basal. Eu trouxe um exemplo prático. Esse paciente, ele insere as glicemias e faz a contagem de carboidrato naquele aplicativo que eu falei, GLIC, e ele gerencia todas as glicemias e horários. Então, para ajustar a insulina desse paciente, eu vou observar aqui, ó, a basal dele diurno. Então, eu vou observar a média glicêmica aqui 152 no pós-café e a próxima refeição tem que ter caído em torno de 30 a 60 mg por decilitro. Então, aqui caiu 30. Então, teoricamente, eu não precisaria ajustar a insulina basal desse paciente. Quanto aos ajustes de insulina bolus prandial, você vai medir a glicemia antes e 3 horas após o início da refeição. Se essa glicemia aumentou 20 a 30%, você vai reduzir a relação insulina-carboidrato. E se ela diminuiu mais que 20 a 30%, você vai aumentar a relação insulina-carboidrato. Importante testar quando essa glicemia pré-prandial ela estiver
entre 70 e 130 miligramas por decilitro. Neste, eu também trouxe um exemplo prático. Então, eu peguei uma glicemia pré-prandial, 79, e uma média aqui de todas as glicemias de 158, e aí eu verifico se ele teve aumento de mais de 20 a 30% dessa glicemia. Então, como de 79 foi para 165 e de 158 foi para 201, aqui eu tenho que diminuir a relação insulina-carboidrato para que eu possa aplicar mais insulina para corrigir melhor essa glicemia pós-prandial. O ajuste da insulina bolos de correção, que é a correção daquela hiperglicemia, você vai medir antes e 3 horas após a refeição, quando você tem uma meta mais ou menos de 100 de alvo de correção. Importante testar sem ingestão de alimentos e também testar quando a glicemia tiver, em média, em torno de 250 ou mais. Se essa glicemia ficar maior do que 130, você vai diminuir o fator de correção. E se ela tiver menor do que 70, você vai aumentar o fator de correção. Alguns aspectos práticos da terapia com insulina é a substituição da insulina NPH pelo análogo de glargina. Se orienta reduzir a dose do análogo de ação longa em 20% para evitar hipoglicemia ou manter a dose total de insulina basal, caso o paciente esteja hiperglicêmico no momento da mudança. A titulação da dose de análogos de ação longa, ela só deve ser feita a cada 2 a 3 dias em 10 a 20% do aumento ou da redução dessa insulina. Lembrando que a hiperglicemia matinal exige monitorização na madrugada para a diferenciação do efeito somoge do alvorecer pela falta de insulina basal ou ainda de insulina prandial do jantar ou da ceia. Uma das importantes vantagens desses sistemas flash de monitorização, como forma de automonitorização da glicose em relação à utilização apenas de glicemias capilar, é a presença de setas de tendência. Essas setas, identificadas no Libre, por exemplo, são baseadas na variação da glicose subcutânea dos 15 minutos anteriores e permitem estimar a velocidade de elevação ou declínio da glicose nos próximos 30 minutos subsequentes. Então, a Sociedade Brasileira de Diabetes lançou um posicionamento oficial sugerindo o uso de setas de tendência para modificar doses de insulina em bolos para pacientes com proporção basal bolos menor que 50%, preferencialmente para os que aplicam insulina 15 minutos antes das refeições. Então, esse posicionamento está disponível gratuitamente no site da SBT. Este paciente vai olhar a seta de tendência e, conforme a glicemia do momento e o seu fator de sensibilidade, ele vai aumentar a quantidade de insulina, manter a quantidade de insulina a ser aplicada, bolos correção e bolos prandial, ou diminuir caso ele esteja tendendo a ter hipoglicemia. A hipoglicemia é a complicação aguda mais comum e temida no tratamento do DM1. Os episódios de hipoglicemia ocorrem devido ao desequilíbrio entre a dose de insulina administrada e o consumo alimentar, e além da administração equivocada, ou por ingestão reduzida de carboidratos, ou omissão de refeições, ou aumento da utilização de glicose, como acontece no exercício, por exemplo. São fatores de risco para a hipoglicemia: crianças menores de 6 anos, diabetes de longa duração, barreiras ao acesso de insumos para o tratamento, ambiente familiar desfavorável e algumas comorbidades, algumas doenças, como a doença celíaca, doença de Addison, hipotireoidismo, insuficiência renal e os distúrbios psiquiátricos. Quanto à mais nova recomendação sobre hipoglicemia, a classificação é feita da seguinte forma: hipoglicemia nível 1, aquela glicemia entre 70 e 54 mg por decilitro; hipoglicemia nível 2, glicemia menor que 54, e hipoglicemia nível 3,
que é chamada hipoglicemia grave associada a prejuízo cognitivo e ou físico e necessidade de auxílio de terceiros. Na vigência de hipoglicemia, os pacientes são orientados à administração oral de carboidratos de rápida absorção. No tratamento de hipoglicemia na criança, tem-se orientado peso vezes 0,3 gramas de carboidrato, correspondendo então às gramas de glicose de absorção rápida. Para simplificar o tratamento de hipoglicemia no ambiente hospitalar, foi criada então uma tabela com as fontes de carboidratos de sua quantidade. Após o tratamento, deve-se avaliar a glicemia entre 10 e 15 minutos. Se não houver melhora, todo o processo deve ser repetido. Aqui sendo demonstrado, abaixo de 5 anos, entre 5 e 10 anos e acima de 10 anos, um resumo e quais fontes de carboidrato são mais utilizadas. Aqui são figuras de exemplos de carboidratos de ação rápida que o paciente pode comprar. O GlicFast, que cada pastilha vai ter 3 gramas de carboidrato, lembrando que a correção para a criança é de 0,3 gramas por quilo, que aumenta em torno de 35 a 40 miligramas por decilitro em 15 minutos. As crianças, elas são muito mais sensíveis, por isso não se faz de rotina a correção de uma hipoglicemia com 15 gramas de carboidrato, como se faz em adolescentes e adultos. Esse Glickstan, cada tubinho desse tem 15 gramas de carboidrato, que vai aumentar no adolescente e no adulto em torno de 45 a 60 miligramas por decilitro. Os efeitos de várias doenças virais infecciosas em pacientes com DM1, principalmente quando acompanhadas de episódios de febre, geralmente cursam com hiperglicemia decorrente da liberação de hormônios contrarreguladores, como cortisol, adrenalina, glucagon e hormônio do crescimento, gerando então um aumento da necessidade de insulina exógena. Algumas situações, essas infecções podem causar hipoglicemia, devido à menor ingestão alimentar e pobre absorção dos nutrientes, decorrentes da inapetência, náuseas, vômitos ou então até da diarreia. Baseado, então, nos guidelines da SPAD, tem-se feito de rotina, no Serviço de Endocrinologia do Hospital Regional de Taguatinga, as recomendações em caso de doença das hiperglicemias sem sinais de cetoacidose. Se a glicemia tiver maior que 180 e menor que 250, deve-se fazer o bolus habitual da receita médica. Maior que 250 a 400, deve-se aumentar 5% na dose total diária de insulina ou 0,05 unidades por quilo no bolus. E se esse paciente estiver acima de 400, aumentar 10% na dose total diária de insulina ou 0,1 unidades por quilo no bolus, mais fluidos sem açúcar. Já no caso das hiperglicemias com sinais de cetoacidose, entre 180 e 250, aumentar 10% na dose total de insulina, ou 0,1 unidades por quilo no bolus, ou 110% do bolus de correção calculado, mais os fluidos sem açúcar. Água, por exemplo. Glicemia entre 250 e 400 miligramas, aumentar 20% na dose total de insulina, ou 0,1 a 0,2 unidades por quilo no bolus, ou 120% do bolus de correção calculado, mais os fluidos sem açúcar. Acima de 400, aumentar 20% na dose total de insulina, ou 0,1 unidades por quilo no bolus, mais fluidos sem açúcar. E em caso de vômitos, procurar emergência, a fim de fazer soro glicosado e soro fisiológico endovenoso. Em caso de hipoglicemia, glicemia abaixo de 70, correção de hipoglicemia. Entre 71 e 90, reduzir dose total de insulina em 20%, mais líquido açucarado oral. E se a glicemia estiver entre 90 e 180, não fazer bolos de insulina. Esse vídeo mostra momentos da festa anual realizada há 28 anos dos diabéticos atendidos no Hospital de Taguatinga, um momento de lazer onde possamos aumentar o vínculo
paciente, proporcionando melhorias no tratamento. Muito obrigada pela atenção, desejo um bom estudo, estou à disposição no e-mail para dúvidas.